Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse e é um prazer parar esse tempo com você para compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco aqui na nossa amada igreja Lagoinha Orlando Church. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, Lagoinha USA. Acione o sininho para que você receba as notificações de tudo que acontece aqui no canal da nossa igreja. Compartilhe com outras pessoas e já vai deixando aí o seu comentário, seu pedido de oração. Nós temos esse tempo de orarmos por você, orarmos pela sua vida. Então já vai comentando, deixando o seu pedido para que a gente possa servir você. Durante essa semana toda, temos falado sobre um tema que eu ministrei aqui em uma Vision Night Olímpicos, falando sobre esse plano, essa carreira que Deus tem preparado para cada um de nós e quais são os passos, as decisões que nós devemos tomar para viver o sonho de Deus, viver o plano de Deus para cada um de nós. Estamos falando isso em cima do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 até o verso 3. O escritor diz, olha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele não diz apenas, deixe o embaraço, mas ele diz também, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia. A definição dessa palavra pecado é errar o alvo, ter uma meta diferente, ter um alvo diferente. E sabe o que é interessante? É que, gente, nós não precisamos desviar muito para encontrarmos um destino completamente diferente daquilo que Deus tem preparado para nós. Um pequeno desvio na origem vai nos levar a um rumo completamente diferente. E sabe, eu vejo isso ilustrado de uma forma muito simples na vida ali de Adão e Eva. Deus tinha um plano, Deus tinha um sonho para eles, mas eles escolheram, optaram por uma vida completamente diferente daquele que Deus tinha preparado para eles. Eles optaram por uma vida e por uma história que Deus não era o centro, né? Em outras palavras, a escolha de Adão e Eva ali no jardim não foi outra senão escolher por uma vida que Deus não era o centro daquela vida, que Deus não era o centro da história deles. E o que aconteceu? Por causa disso, eles experimentaram morte, pecado, viram a sua família passar por rupturas, a raça humana agora experimentar de tanto sofrimento, pela escolha de viver uma vida em que Deus não era o centro. Às vezes nós temos a tendência de pensar no pecado sempre como algo terrível, né? No sentido assim, o pecado é prostituição, é o roubo, é a mentira, o pecado é o adultério, o pecado é o orgulho e de fato tudo isso é pecado. Mas gente, uma vida em que Deus não é o centro, ela também é pecado. Tudo aquilo que não visa ter Deus como centro, Deus como foco, tudo isso é pecado. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, você quer viver o sonho de Deus, você quer viver o plano de Deus, então você precisa desconsiderar qualquer possibilidade de ter uma vida que Deus não seja o centro disso, que Deus não receba a glória disso. Então, nesse dia, eu quero que você pense nas escolhas que você está fazendo. Aliás, eu quero que você pense qual é a proposta que está sendo oferecida para você que rouba Deus como centro da tua história, que rouba Deus como centro da tua vida. O que está sendo oferecido para você e que você pode fazer opção por isso e você vai acabar construindo uma história em que Deus não seja o centro, em que Deus não seja o alvo. Jesus passou por isso. Aliás, a continuação do texto de Hebreus diz exatamente isso. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que ele estava proposta, suportou a dor, suportou a vergonha e agora está sentado à direita da majestade de Deus. Então, o escritor diz, olha para Jesus. Ele também teve um dia a oportunidade de decidir a história dele por outros parâmetros que não eram os parâmetros de Deus. Ele também teve a oportunidade. Satanás aproximou e ofereceu propostas para ele, mas ele disse, não, o meu alvo, a minha escolha é viver o que Deus tem para mim. O meu alvo, a minha escolha é viver a vontade do meu Pai. Eu não quero abraçar uma vida
que Deus não seja o centro dela, que Deus não seja o foco dela. Então a minha oração por mim e por você nesse dia é para que Deus nos livre da tentação de escolhermos algo, termos uma decisão que nos leve para um caminho longe de onde Deus vai ser o centro da nossa história, Deus vai ser o centro da nossa vida. Vamos orar sobre isso? Pai Celestial, eu não sei quais as propostas estão sendo oferecidas para os meus irmãos nesse dia. Eu não sei qual é a pergunta que está sendo feita a eles. Ali no jardim, a serpente fez aquela pergunta àquele casal, ofereceu uma proposta. Ali no deserto também uma proposta foi oferecida a Jesus. Eu não sei qual é a proposta que os meus irmãos estão recebendo. Talvez uma forma mais fácil de adquirir riquezas, talvez uma maneira mais fácil de lidar com as adversidades do casamento, pela escolha do divórcio, talvez a escolha mais fácil de viver a realidade do prazer fora do contexto do casamento, no caminho da prostituição. Eu não sei, Pai, qual é a opção que está sendo oferecida a eles, mas a minha oração nesse dia, juntamente com os meus irmãos, é que nós possamos ter a ousadia de escolher uma vida em que o Senhor seja o centro de tudo. Que nós não estejamos dispostos a escolher o caminho do pecado, mas que a nossa escolha seja sempre por viver uma vida que resulte em louvor, resulte em adoração, resulte em testemunho da nossa fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a fazer isso. Livra-nos da tentação nesse dia. Aqueles que já estão presos, enredados, Pai, aqueles que já sentem a sua vontade sendo dominada, Pai, pelas trevas, pela escuridão, que sejam livres nessa hora, que venha um sopro de liberdade sobre cada um deles, para a honra e para a glória do Teu nome, que nós possamos caminhar em direção ao Teu sonho, caminhar em direção ao Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas e amanhã, se Deus permitir, 6 horas da tarde, no horário de Brasília, temos esse encontro aqui no Infuse, para a glória de Deus. Deus abençoe você e até lá.